A maioria dos brasileiros acredita viver em uma democracia. Já outros poucos brasileiros acreditam que o Brasil é uma república. A diferença entre esses dois sistemas é essencial para a compreensão do sistema republicano brasileiro. Mas antes de falar de sistemas políticos, temos que falar da confusão criada pelos termos esquerda e direita. Muitos acreditam que comunistas são de esquerda e fascistas e ditadores são de direita. Na verdade, a maneira correta de associar os termos esquerda e direita é na intensidade do poder do governo. À extrema-direita não há governo, e na extrema-esquerda há governos totalitaristas, tarimbados como comunistas, nazistas, socialistas, fascistas, etc. Enfim, toda forma de governo totalitarista. Muitos associam nazismo e fascismo como sendo de direita, quando na verdade cometem um equívoco e agregam ainda mais a confusão. Ao centro da esquerda e da direita está a forma de governo limitada ao seu papel adequado, que seria de proteger os direitos do povo. A Constituição deve ser dimensionada e direcionada para essa esfera de atuação, e aqueles que a defendem são os constitucionalistas. Considerando este dimensionamento entre esquerda e direita, vamos analisar as 5 formas básicas de governo. À extrema esquerda, temos uma ditadura, ou governo de uma só pessoa. Na sequência, temos a oligarquia, caracterizada por um governo de poucos. Depois, a democracia, caracterizada pelo governo da maioria. Em seguida, a república, caracterizada pelo governo das leis. E, finalmente, na extrema-direita, temos a anarquia, caracterizada por ser o governo de ninguém, ou ausência de governo. Na análise que se sucede, vamos ver que é possível diminuir ainda mais as opções. Começando pela ditadura, esta forma de governo, de forma prática, não existe, pois sempre é um grupo que coloca um de seus membros no comando. Um ditador tem seus conselheiros e ministros e burocratas que efetivamente governam. Portanto, o governo de uma só pessoa não existe de fato, apesar de se haver somente um líder visível. Há sempre um grupo por trás. Portanto, vamos eliminar a ditadura, pois ela não existe em realidade. A oligarquia, governo de um grupo, é a forma mais comum de governo em toda a história e é a forma mais comum nos dias de hoje. A maioria das nações do mundo são governadas por poucos poderosos. Portanto, oligarquia, para efeitos de comparação, permanece na nossa análise. No outro extremo, nós temos a anarquia, ou ausência de governo. Muitas pessoas creem, ao olhar para a história, que a maioria dos crimes contra a humanidade foram cometidos por governos. Portanto, para estes, não ter governo seria uma melhor opção. Mas isso é um engano, pois os gregos da antiguidade já apontavam: liberdade não pode existir sem leis. Os fundadores da República dos Estados Unidos eram unânimes em acordar que algum grau de governo é uma força necessária em qualquer sociedade civilizada. Em um estado de anarquia, todos têm de preservar a vida, a liberdade e a propriedade por si só e por sua família. Isso força com que a sociedade permaneça armada e sua mobilidade é limitada para proteger sua propriedade a qualquer momento. A sociedade moderna sempre delegou sua proteção para um xerife, uma força policial ou uma ala do governo que preserve as leis. Uma vez que as leis individuais tenham como ser aplicadas e protegidas pelo governo, as pessoas se tornam mais livres para sair de sua propriedade e trabalhar. Portanto, uma dose de governo faz com que todos sejam mais livres. Há alguns que preferem a anarquia, não porque eles não querem nenhum governo, mas sim porque eles não gostam do governo que têm. Usam a proposta de anarquia como uma ferramenta de mudanças revolucionárias. A condição de anarquia é muito como um vácuo, pois algo logo se apresenta para preenchê-lo. Os anarquistas manipuladores trabalham para desmontar as estruturas do governo que existe, com terrorismo, manifestações, saques, roubos, sequestros, até que se instale a instabilidade institucional. Tragicamente, as pessoas que vivem durante esse período de caos buscam apoiar aqueles que criaram a instabilidade, pois são os únicos capazes de parar com a baderna. Os anarquistas, então,
criam um governo controlado por eles mesmos, uma nova oligarquia que tem mais poderes que o governo precedente ou até mesmo o poder total. Isso foi o que aconteceu na Rússia, onde os bolcheviques ajudaram Lenin a tomar o controle total, e na Alemanha, onde os camisas marrons criaram o caos que colocou Hitler no poder total. Mas a anarquia não é uma forma estável de governo, é somente uma transição para algo mais permanente para aqueles que visam o poder absoluto. Por ser uma forma transitória de governo, vamos também eliminar essa forma de governo como sendo uma forma viável e prática. A palavra democracia vem de duas palavras do grego, demos, significando povo, e kraten, significando governo. Democracia, portanto, significa governo do povo, ou governo da maioria. Isso soa bem, mas suponhamos que a maioria do povo resolva eliminar a casa, negócio ou igreja de uma minoria. Obviamente, tem que ter um limite. O problema da democracia é que a maioria não é limitada. Se mais da metade do povo for influenciado a desejar algo contra a humanidade, em uma democracia, essa maioria realizará esse desejo, sem discussão. E na república? A palavra república vem do latim, res significando coisa e pública significa do povo. A coisa do povo subentende-se a lei. Uma república, de fato, é uma na qual o governo é limitado por lei, deixando o povo em paz. Na criação dos Estados Unidos após a Guerra de Independência, os fundadores da República Americana tiveram a oportunidade de criar o governo que desejassem. Poderiam ter criado uma oligarquia para manter a si mesmos no poder. Alguns até propuseram que George Washington se tornasse seu primeiro monarca. Mas os fundadores conheciam bem a história das civilizações, sobretudo a grega e a romana, e escolheram o governo das leis, que é uma república, e foram contra o governo da maioria, de uma democracia. Por quê? Tomando a República Norte-Americana como modelo, muitos ficam surpresos quando aprendem que a palavra democracia não aparece na Declaração de Independência dos Estados Unidos, nem mesmo na sua Constituição. Também não aparece na Constituição de nenhum dos 50 estados. Os fundadores dos Estados Unidos fizeram de tudo para não ter uma democracia. James Madison, pai da Constituição, anotou: democracias são palcos da turbulência e disputa, e nunca foram compatíveis com a segurança pessoal e os direitos da propriedade. Em geral, foram curtas em sua duração, assim como violentas em sua decadência. Alexander Hamilton concordou e afirmou: nós temos um governo republicano. A real liberdade nunca é encontrada no despotismo ou nos extremos da democracia. Samuel Adams, um dos signatários da Declaração da Independência, conclui: a democracia nunca perdura, logo ela se desgasta, se exaure e se mata. Os fundadores dos Estados Unidos não escondiam seu desdém pela democracia, pois eles sabiam que as democracias da Grécia Antiga produziram os maiores excessos de governo imagináveis. Em todos os casos de democracia, o sistema se corrompia para uma ditadura da maioria, depois a anarquia e, finalmente, para uma tirania na forma de uma oligarquia. O filósofo grego Solon, na época da Grécia Antiga, chegou a propor um conjunto de leis que toda cidade-estado deveria ter para não estar sujeita aos anseios voláteis de uma maioria. Algumas cidades gregas adotaram, em parte, alguns de seus conselhos, mas o sucesso deste modelo primitivo de república ecoou mais tarde, em Roma, na construção de uma república justa, com poderes limitados e extremamente inclusiva e tolerante das minorias. Roma iniciou sua história como uma monarquia etrusca, mas logo surgiu a ocasião de criar uma república, onde se limitava os poderes de seus líderes e assegurava direitos a todos seus cidadãos. O povo votava todos os anos e havia 2 líderes no Senado que dividiam o poder.
Os senadores não eram remunerados e participavam do governo por prestígio e honra. Havia liberdade de culto e inclusão étnica de várias tribos europeias, do Oriente Médio e da África. Esse modelo foi o propulsor do seu sucesso, tanto na sua expansão territorial, como na sua prosperidade nos primeiros 500 anos. Todos queriam ser cidadãos de Roma e participar da comunidade econômica comum. Nessa comunidade, todos que eram considerados cidadãos eram considerados iguais perante as leis, com oportunidades iguais. É especificamente neste último ponto que uma oligarquia falha repetidamente e sempre, e em qualquer momento histórico, seja do Brasil, seja de qualquer outro país oligárquico. A habilidade de incluir e proteger minorias e novas forças políticas fortalece uma república e suas instituições. Uma oligarquia, no entanto, visa sempre enfraquecer as instituições e acabam perdendo por não permitir a ascensão de novas forças ao diálogo político. Essas novas forças, quando não representadas, buscam, através da anarquia, a destruição do governo oligárquico que não as inclui, e uma nova oligarquia se instala em seu lugar. Por ironia, os sistemas de governos oligárquicos criam seus próprios destruidores. Governos totalitários comunistas ou nazistas crescem quando há uma oligarquia no poder. O ciclo só se rompe com a criação de uma república, que possui leis como governantes e que visa independência de poderes públicos. Um outro aspecto característico de uma república é que seus súditos com direitos assegurados estão livres para produzir e acumular patrimônio. Isso se sucede uma vez que, numa república, com limites impostos por lei, as regras de jogo não se alteram da noite para o dia para atender um ou outro grupo de interesse. O acúmulo de riqueza ocorre dentro de um sistema com um governo limitado, que assegura a liberdade. A essência da liberdade é a limitação do governo. Em contrapartida, à medida que o governo central cresce, o povo perde liberdades. Em nossa análise, vemos que uma democracia não é sustentável a longo prazo. Ela é somente uma transição de um governo republicano com limites para um governo oligarca de excessos, e teremos que eliminar essa opção como um sistema viável de governo. Portanto, nos resta duas opções de sistemas de governo: uma república ou uma oligarquia.